Em entrevista ao Jornal da Itatiaia, o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, se diz favorável ao acesso do Exército à base de dados da Justiça para prevenir fraudes na concessão de armas de fogo no país. O repórter Júlio Vieira está com o ex-governador de Minas Gerais para falar sobre o assunto. Confira. O pedido do Exército ao Conselho Nacional de Justiça veio depois de relatórios do Tribunal de Contas da União apontarem uma série de falhas no processo, resultando na concessão de armas para condenados e até mesmo pessoas que já morreram. No plenário, o TCU definiu uma série de medidas que devem ser tomadas pelo Exército para garantir mais segurança. Em entrevista à Itatiaia, o ministro Antônio Anastasia defendeu a integração entre os órgãos, sempre com muito cuidado em relação a dados sigilosos. Sou favorável, porque é claro que a justiça tem que ter as suas cautelas também com a questão quando é de sigilo, mas é importante que os órgãos públicos possam se comunicar de maneira mais adequada no Brasil, e isso infelizmente é uma falha da nossa cultura, da nossa administração pública em geral, e aqui também ocorre, para que, como que o Exército vai saber se o cidadão tem uma condenação, se ele não tem acesso às informações da justiça? Então, infelizmente, essas fraudes ocorrem e ele tem que ser comprovado com esse acesso. Hoje, o mundo novo da eletrônica, do governo eletrônico, governo digital, facilita isso. Então, acredito firmemente que nós teremos um avanço tecnológico que permitirá essa integração maior de bancos de dados públicos, sem, é claro, vazar nenhuma informação de natureza pessoal dos indivíduos, cidadãos, mas para dar mais segurança a todos, no sentido que os órgãos de registro vão ter o conhecimento pleno do perfil daquela pessoa que está solicitando o registro. É importante que haja essa integração. Quais os indícios reunidos nesses relatórios que foram determinantes para a decisão de rever esse caminho no próprio Tribunal de Contas da União? E esse trabalho foi feito com muito cuidado pela unidade técnica do TCU e que identificou de fato essas fragilidades que levaram inclusive a identificar que pessoas já falecidas estavam tendo porte de arma em seu nome, que pessoas que eram classificadas como CACs não tinham registro no IBAMA, que é a condição prévia, não é, para caçador ter registro no IBAMA. Tinham também pessoas com antecedentes criminais que estavam recebendo o porte de arma, e passamos então a adotar aqui, por essa decisão do tribunal, diversos mecanismos que determinamos e recomendamos para que o comando do Exército assumisse uma nova postura, digamos assim, em relação ao comportamento desses registros. E quais seriam, ministro, esses mecanismos apontados após os vários relatórios e a decisão votada no TCU? E de que forma isso pode ajudar a população brasileira a ter mais segurança quando a gente fala nesse processo de concessão de armas? Nós determinamos uma nova sistemática, digamos assim, para que o Exército apresentasse ao tribunal, nós chamamos processo de monitoramento, tem curso agora. O que é um monitoramento? Uma vez que o tribunal toma uma decisão e estabelece condições, o tribunal acompanha de fato como essas estão sendo implementadas. Então, por exemplo, a identificação dessas pessoas junto ao Poder Judiciário, uma interseção maior com os arquivos e os registros do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, a determinação de se excluir desde logo dos cadastros as pessoas não só falecidas, mas que não têm bons antecedentes. Qual a expectativa diante de toda essa mudança que já vem ocorrendo na sociedade brasileira e a relação dela com as armas aqui no país? Vejo com caráter otimista, porque o que nós temos que cumprir é a legislação que autoriza de fato, em determinadas circunstâncias, o porte, a posse das armas, mas impõe condições. E essas condições têm que ser cumpridas pelos órgãos reguladores, o Exército em alguns casos, a Polícia Federal em outros, e o cidadão tem de cumprir essas determinações. E cabe ao Tribunal de Contas, na competência constitucional de que tem, acompanhar e ver se essas determinações legais, oriundas do Congresso, estão sendo cumpridas. E como a questão de arma é uma questão delicada, porque envolve segurança pública, que uma arma, uma vez furtada ou roubada, pode ser depois usada num crime e a pessoa até inocente seja envolvida naquilo, quanto mais controle nós tivermos, é mais adequado. Aliás, como determina a legislação, para que o Exército apresente, ao final desse processo de monitoramento, uma realidade mais positiva de controle efetivo das armas no Brasil. E no caso de novas concessões, ministro, muda alguma coisa? Fica mais rigoroso? O que eu tenho certeza é que, identificadas essas falhas que aconteceram no passado,
Agora, os órgãos de registro estão mais rigorosos, estão exigindo, de fato, de maneira mais clara, os atestados de bons antecedentes, isenção de antecedentes criminais, verificando nos órgãos do Poder Judiciário que aquela pessoa tem ou não uma condenação, não é verdade? Claro, pessoas falecidas, nem se diga isso, verificando no IBAMA se já há o registro de caçadores. Ouvimos aqui na Itatiaia o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Repórter Júlio Vieira.